Olá pessoal, estamos de volta e ao vivo. Curta, comente e compartilhe. Hoje nosso bate-papo é sobre qualidade de vida no trabalho. Olha que tema fantástico, gente. Estamos aqui com o Diego Ucha. Ele é CEO da Seven Qualidade de Vida. Diego, seja bem-vindo. É um prazer ter sua participação aqui no programa. Muito obrigado pelo convite, viu, Cláudio? Agradeço a TV Alto Tietê pelo convite, agradeço a recepção que vocês tiveram aqui comigo, tratamento VIP aqui, suquinha, aguinha, sensacional, viu, Cláudio? Bacana a recepção, né? Muito bom, agradeço demais essa oportunidade incrível que eu tô tendo aqui de conhecer o estúdio, de conhecer você, muito obrigado. Poxa, maravilha! Fala um pouco mais sobre você, sua carreira, sobre a Seven. Então, Cláudio, comecei bem cedo minha trajetória ali no empreendedorismo. Logo ali, né? A gente vai ficando mais velho, vai tendo muita história pra contar, viu, Cláudio? E desde a adolescência, infância, minha mãe falava que eu queria ficar muito na rua, jogando fliperama, não queria ficar em casa, algumas amizades erradas, e aí ela teve a solução ali de comprar alguns doces e abrir ali o início ali do empreendedorismo. Então eu vendia doce, chocolate, e segundo ela, acabava comendo mais do que vendia. Mais comendo do que vendia. Mas é uma ferramenta que ela encontrou de me deixar em casa. E ali eu não podia sair, porque eu precisava receber os clientes. Então foi uma forma que ela encontrou de eu não ficar muito na rua, eu ficar em casa. E aí eu comecei ali vendendo esses docinhos ali. Não deu muito certo, porque eu acabava consumindo a mercadoria. Mais consumindo. Mas foi uma primeira experiência que eu tive ali. E depois eu tive uma experiência como atleta, sou ex-atleta, tive a oportunidade de competir aí no atletismo, representar o nosso país aí, inclusive competições internacionais. Uau, que bacana, Diego. Disso eu não sabia, não, hein, Diego? Pois é. E infelizmente tive uma lesão no joelho, né, uma doença até um pouco rara, que parou ali a minha carreira ali como atleta. E você entra na graduação, enfim, meio cego. Acredito que toda graduação é assim. Você entra, vou ser atleta, ou vou ser treinador de atletismo, vou trabalhar com atletismo de alto rendimento. Então eu imaginava isso. E aí você começa a graduação, você vai abrindo horizontes a cada semestre, você vai entendendo que a vida não é só aquilo. E foi quando, logo no início da graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar com ginástica laboral, estágio. E me apaixonei, comecei a trabalhar com ginástica laboral, me apaixonei pela profissão, pelo trabalho e comecei a partir dali. E dentro disso eu tive a oportunidade de fazer meu TCC em cima de ginástica laboral. Então eu fiz o meu TCC em cima de ginástica laboral e os aspectos motivacionais. Então eu abordei todos os aspectos motivacionais que um programa de ginástica laboral ou qualidade de vida pode trazer ali para o colaborador. Então foi aí onde eu comecei a me aprofundar no assunto e aí comecei a trabalhar com isso, fui crescendo dentro da área, já trabalhei como supervisor, gerente, coordenador de projetos e aí foi quando eu decidi empreender aí, começar o meu sonho e ter uma empresa nesse segmento é algo que para mim traz sentido, poder auxiliar as pessoas, a vida das pessoas, ser um canal através do meu trabalho, através da minha empresa, de melhorar a vida das pessoas. Então isso para mim tem propósito e isso para mim faz toda a diferença. Poxa, que bacana. E bom, aí nessa sua trajetória, nasceu a Seven? Isso mesmo. Na época da graduação, assim que eu me formei, a gente decidiu abrir uma outra empresa. Eu abri com uma amiga minha, a gente ficou por um período juntos, depois a gente decidiu cada um seguir seu caminho assim, profissional, para ela, engravidou, enfim, para ela a vida estava fazendo outro sentido, e eu continuei com a Seven. E aí com a Seven em si, eu tô desde 2015, aí galgando aí... Desde 2015? Lutando, desde 2015, já com a Seven Qualidade de Vida. Poxa, assim, é uma área assim, você comentou aí, e eu até percebo brilho nos seus olhos, porque é algo que faz sentido, porque você está lidando tanto com saúde mental como física. Sim. Né? Então, você vendo pessoas aí saudáveis, isso não tem preço. Né? Então, parabéns. É imensurável, Cláudio, quando a gente recebe um feedback de pessoas bastante depressivas, de pessoas que já estavam num estágio, às vezes, muitas vezes avançado ali de depressão, sem suporte nenhum, sem ajuda, e essa pessoa, poxa, olha, agora a vida tá fazendo um pouco mais sentido para mim, enfim, tá
de certa forma, você está acrescentando algo positivo na minha vida. Isso faz toda a diferença. Começa a fazer sentido todo esse trabalho, toda a pesquisa, tudo que a gente luta aí para poder chegar. Poxa, bacana e parabéns, viu? Muito obrigado. Já tem algumas pessoas comentando aqui, ó. Olha lá. Tatiane Ferreira, boa tarde. Ademilson Gonçalves. É isso aí, Diegão. Um baita de um profissional. Luciana Leite, boa tarde. Eliane Souza, boa tarde a todos. Podcast Pode Cérebro, da minha amiga Eliane, que aliás teve um programa dela aqui ontem, o Pode Cérebro, que eu comentei com você, né? Inclusive Legal. ontem aqui veio a Bruna, né? Que ela é Miss Guarulhos 2023. E foi aqui um programa fantástico aqui. E o programa dela acontece todas as terças-feiras às 9 horas da noite. É isso, né, Abner? 9 horas da noite, né? Eliane, parabéns, tá fantástico o seu programa, viu? José Carlos, meu afiliado. Luma Silva, boa tarde. Legal. Jean Irata, ex-aluno aqui. Boa, Diegão. Olha lá, hein? O pessoal tá acompanhando você aí, Diego. Que legal. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Aí. Maravilha. Bom, começando o nosso bate-papo aqui, Diego, como você define qualidade de vida no ambiente de trabalho? Pois é, Claudio, isso é uma pergunta muito interessante, muito reflexiva. Porque se a gente traz o trabalho por trás ali daquele profissional, existe um ser humano, existe um pai, uma mãe, um filho, um esposo, uma esposa, existe uma pessoa por trás ali daquele profissional. E eu entendo que dentro do trabalho, os profissionais de RH, eles precisam ter esse olhar desse ser humano que está por trás daquela pessoa personificada ali, que fica ali durante 8, 9, 10 horas ali do dia trabalhando. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de vários pilares, né, da vida do ser humano, do indivíduo. Então, a gente fala de saúde emocional, a gente fala de saúde física, a gente fala de saúde social, a gente fala de lazer, a gente fala de saúde espiritual também. Então, a gente acaba falando de diversos pilares, saúde financeira, porque se a gente for parar para pensar, é complicado. Minha saúde financeira tá ok, mas emocional não tá legal. Será que essa pessoa vai ter uma vida plena? Não, saúde emocional tá legal, tô bem nos meus relacionamentos, mas a financeira não tá legal. Também a gente precisa ajustar para essa pessoa ter uma vida plena, e entendo que a gente cuidando desses pilares, auxiliando, dando suporte para esse colaborador, automaticamente ele vai produzir mais, ele vai render mais, ele vai trabalhar com mais qualidade, ele vai produzir mais, ou seja, uma coisa acaba puxando a outra. Sim. Um assunto acaba puxando o outro. Quando a gente trata da relação social, a gente acaba puxando também para a saúde emocional. Enfim, uma coisa acaba puxando a outra. Entendeu, Cláudio? E você falou uma coisa aí que, então, na verdade, quando a gente fala assim de saúde, então nós temos que enxergar de forma integral. Exatamente. Né? Então, poxa, bem colocado, porque realmente não adianta eu estar bem financeiramente, mas o meu emocional, o meu social não tá legal, o meu relacionamento com a namorado, a esposa, o marido, os filhos, né, próprios amigos, é algo que não tá indo bem e tal. Então, quer dizer, na verdade, a preocupação maior é de cuidar da saúde, mas de forma integral, tanto do lado espiritual, físico, emocional. Sim. Lado espiritual, às vezes a gente remete muito à religião, e não é necessariamente, porque obviamente que a gente precisa respeitar ali a crença de cada um, mas é muito importante a pessoa ela ter aquele resgate daquilo que ela crê, naquilo que ela acredita, naquilo que faz sentido para ela, e aí é o nosso papel, essa pessoa, poder identificar isso. Porque no fundo é a raiz do coach, né? Onde a pessoa ela traça o caminho dela, ela entende ali o que ela precisa fazer, o caminho que ela precisa seguir. A gente só dá o auxílio, a gente só dá a direção, de acordo com aquilo que a pessoa crê, acredita. E isso é importante também. Sim, sim. Parece que não tem tanta importância se a gente for analisar, é o menos... Não, é muito importante também você ter aquilo que faz sentido para você, ações sociais, o voluntariado, Sim. Você poder servir alguém, você poder ajudar uma pessoa, tudo isso vai fazendo sentido, e aí como se fosse pontinhos que interligassem e que fazem uma pessoa ter uma vida melhor, uma saúde melhor e
consequentemente, render mais o trabalho. Uma vida plena, né? Exatamente. O pessoal tá continuando aqui, ó. Olha lá, beleza, gente. Aqui, ó. A Eliane continuando aí, ó, do Pod Celebrity, né? Parabéns. Você é top, meu amigo, sempre com conteúdo importante. Sandra Amorim, arrasa, menino! Vanina Nes, minha grande amiga, boa tarde. Aqui mandou aqui um boa tarde aqui pra gente. Legal. Ela tem uma consultoria aqui em Guarulhos que chama 4N Consultoria. Ela faz um trabalho incrível aí em relação aí a colocação e recolocação de empregos, né? Então, assim, é um Legal. trabalho assim, muito gratificante que ela faz aí. Parabéns, viu, Vanina? Eliane Souza Américo, também fui aluna do professor Diego. Ele foi extremamente importante no meu processo de emagrecimento. Olha lá! Que legal. Eliane, sensacional. Parabéns. E a Sandra Morim. Sei que você entende muito bem. Deixa eu ver aqui, não estou conseguindo chegar aqui direito. Aqui. Sei que você entende muito bem. Saúde é um conjunto, corpo, mente, espiritual e familiar. Né? Então o pessoal está entendendo aí o recado aí, né? Então aqui a gente tem que cuidar de todos os lados, né? Sim. Muito bom, bacana. Então assim, continuando aqui, a gente podendo ir aqui para o lado mais organizacional, quais são os sinais de alerta que a qualidade de vida dos colaboradores está comprometida? Sim, Cláudio. Pensando como organização. Sim. Cláudio, quando a gente fala de motivação, que foi algo que eu fiz no meu TCC, automaticamente a gente remete como algo positivo. A minha equipe está motivada. Então, a motivação é algo positivo. E não necessariamente. Uma pessoa ela pode estar motivada a se matar, a ceifar a própria vida, ela pode estar motivada a cometer um crime, ela pode estar motivada a coisas terríveis. Isso é motivação também. E é muito importante a gente identificar, né, como que está reagindo a equipe. E dentro de um programa, da implantação de um programa, você consegue identificar diversos sinais, dos pequenos aos grandes. Desde o sinal do atraso de 5 minutos na segunda-feira. Sim. Porque aquela segunda-feira é aquela do domingo do Faustão, que não tem mais, que já bate aquela... Caramba, amanhã eu vou ter que trabalhar. E muitas pessoas estão nessa situação. Desde uma tentativa de suicídio, que foi a dor de um dos meus clientes. Nós implantamos um programa de qualidade de vida lá, desde uma tentativa de suicídio de um colaborador no estacionamento da empresa. Nossa. E ali, o gestor, o dono da empresa, olhou e falou, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa cuidar dessas pessoas. E era uma pessoa, aparentemente, teoricamente, saudável, que produzia bem, que trabalhava, que chegava, batia seu ponto e ia embora. E ali, a partir dali, ele começou a ter um olhar diferente. Olha, eu preciso cuidar dessas pessoas que estão aqui, eu preciso entender o que está acontecendo com elas e eu preciso dar um suporte. E aí foi quando a gente começou ali o projeto. Então, pode nascer de uma dor pequena, excesso de falta, porque pro cara que ele não está satisfeito é difícil, a segunda-feira dói. Então, começa a dor psicossomática a aparecer do além. Baixa produtividade. Reclamações constantes. Perfeito. Questão de relacionamento também, de equipe, interpessoal. São sinais dos grandes ao pequenos que se faz necessário aí ter um olhar diferenciado para esse colaborador. Então, assim, até mesmo como um recado aqui pro RH e para nossa audiência, né? Então, assim, realmente perceber até desde os pequenos sinais, né, como os sinais maiores, né? Então, aquela pessoa que, de repente, vamos dar aqui um exemplo aqui, né, Diego? A pessoa sempre está ali sorridente, alegre, verdade. E aí chega um certo período ali, ela chega meio triste, mas assim, você ficar triste por um período, um dia é normal, né? Porque nós temos as emoções que fazem parte, elas que regulam as nossas vidas. Então, a gente precisa, sim, de alegria, sim, de tristeza, porque elas nos protegem de alguma situação, né? A própria raiva, por exemplo, ela nos protege, né? Agora, quando é em excesso, aí prejudica, né? Então, por exemplo, se a pessoa está um pouco triste, normal. Agora, se você vê ela chegando um dia triste, 2 dias triste, 3 dias, 4 dias, 5 dias,
Aí você já começa, opa, alguma coisa está acontecendo. E aí também cabe também aos gestores, até os próprios colegas perceberem isso daí. Sim. Né? Então, quer dizer, é algo necessário no nosso dia a dia, perceber as pessoas à nossa volta. Né, Diego? Excelente reflexão, Cláudio. E para falar a verdade, é esse olhar que eu tento despertar no profissional de RH que me procura. Porque a gente precisa mostrar para ele, para esse profissional de RH que está nos assistindo, que ele lida com pessoas, com problemas, com dificuldades, com boletos. Essas pessoas precisam ser cuidadas. E não, na primeira dificuldade, enfim, né, ter um olhar mais cuidadoso com essas pessoas, e é aí que nasce o programa de qualidade de vida, porque um programa puxa o outro, um não é tão importante quanto o outro, um complementa o outro, e aí é onde vai surgindo os módulos, é onde vai surgindo as ideias, e cada lugar vai ter uma dor diferente. Cada lugar vai ter uma situação diferente, pessoas diferentes, as pessoas elas são diferentes, com ansiedades diferentes, com anseios diferentes. Então, também não existe uma fórmula mágica e uma receita de bolo. Existe uma análise sistemática de cada indivíduo. Sim, sim. E é necessário, então, as pessoas estarem atentas aí, né? Exatamente. Em cima disso tudo, existe algumas práticas, então, aí para promover um ambiente de trabalho saudável? Existe, Cláudio. E eu entendo e costumo dizer que a porta de entrada é a ginástica laboral. Porque na ginástica laboral. Ginástica laboral, Cláudio. Teve o boom da ginástica laboral aí na década de 90, começou a surgir muitos estudos a respeito disso. Aí no ano 2000 também teve aquele boom. Talvez em alguns segmentos ela foi difundida de maneira muito equivocada, que implanta, coloca e acabou. E aí o nosso olhar é a ginástica laboral como ferramenta de inclusão, como ferramenta de suporte, como ferramenta de conhecimento e como ferramenta de exercícios também. E aí, através da implantação de um projeto de ginástica laboral, que a gente começa a ter a visão e o dimensionamento de novas ações que a gente pode inserir. Então, nesse case de sucesso, por exemplo, nós começamos com a ginástica laboral, depois implantamos a massagem, depois implantamos atividades de mindfulness, de relaxamento, de respiração. Depois implantamos a academia corporativa. Depois a gente implantou os cuidados psicológicos com a equipe psicológica. Ou seja, depois a gente implantou cuidados nutricionais. Ou seja, a gente foi puxando um gatilho para o outro, um cuidado para o outro. A gente começou com o início de um projeto ali, depois a gente foi cuidando. Inclusive lazer também, estimulando o lazer, estimulando a prática do lazer, que ultimamente muito romantizado aí o excesso de trabalho, ficar até tarde no trabalho, não folgar, não descansar, não ter tempo para a família. Isso ultimamente ficou muito romantizado, isso é maravilhoso, o melhor funcionário é o que fica aqui até meia-noite e não tem vida e volta às 6 horas da manhã. E aí, de certa forma, a gente tem esse trabalho de mostrar para as pessoas que não há problema nenhum em folgar, em descansar, em ter um tempo de lazer, ter um tempo para a família. E aí a gente consegue educar, de certa forma, tanto os próprios colaboradores e gestores, que não há problema nenhum em um colaborador ele tem um momento de lazer. Então a gente fechou parcerias com casa de show, a gente fechou parceria com... E todos esses serviços a Seven disponibiliza. Exatamente. A gente disponibiliza. A ginástica laboral, um grande diferencial acredito que a gente tenha é que o professor alocado na empresa, ele não dá aula e vai embora, que é o que geralmente acontece. O professor ele chega, ele dá uma aula e ele vai embora. A nossa ideia é o professor ele chega, ele dá a aula e ele continua lá pra gente atuar nos outros módulos. Então a gente faz campanha da pressão arterial, a gente faz análise de bioimpedância, que eu acho que é incrível a análise de bioimpedância, porque é uma coisa simples. A pessoa ela não precisa ir com uma roupa diferente, ela não precisa ir de biquíni, sunga, ela pode ir com a roupa do corpo mesmo, sobe na balança, passa uma onda eletromagnética pelo corpo e através dessa onda eletromagnética a gente consegue aferir taxa de água, taxa de gordura, gordura visceral, que é um dado muito importante, que há um risco muito grande ali de problemas cardíacos. Então, através de uma simples avaliação física, eu consigo já te dizer, Cláudio, olha, deu um pouquinho alto sua gordura visceral. Qual foi a última vez que você passou no clínico? A última vez que você fez um exame cardíaco, um teste de esforço? Você vai me falar, poxa, faz um tempão que eu não fiz. Poxa, o que você acha de fazer? Então a gente
traz uma adesão consciente, tanto para o uso do convênio, tanto para os cuidados pessoais. E aí, às vezes, as pessoas, elas cuidam de pet, de cônjuge, pai, mãe, irmão, cuida de todo mundo, a consulta do filho tá em dia, os exames do filho tá em dia. Porém, às vezes, a pessoa esquece de olhar para ela. Esquece de olhar para a saúde dela. E aí, às vezes, numa simples avaliação física, eu vou estar ali com o Cláudio. O Cláudio é a centralidade daquele momento. Nós estamos para falar sobre ele, sobre a saúde dele. Não é sobre pet, família, filho, esposa, não. É sobre o Cláudio que a gente está ali para falar. E esse olhar parece que é uma coisa tão simples. Nossa, mas faz toda a diferença. Sim. A pessoa ela sai de uma avaliação ou querendo fazer educação alimentar, vai melhorar a qualidade de vida dela, ou querendo iniciar uma atividade física já no outro dia, porque ela entendeu que ela precisa, Sim. que a alimentação dela não tá tão legal, porque a taxa de gordura automaticamente vai dar alta. É muito comum pessoas fisicamente magras, IMC de 20, 22, e a taxa de gordura elevadíssima, por conta de um estilo de vida não tão saudável. E ali vai se dar um sinal de alerta, porque essa pessoa ela não é obesa, ela tá com IMC 20. Porém, numa avaliação física, ela vai, poxa, eu preciso me cuidar, o que eu tô fazendo na minha vida, que escolhas que eu estou fazendo, que caminho que eu tô seguindo. Então, é algo que a gente faz. A gente faz também análise de vídeos posturais, que é muito interessante. Através de uma rápida análise ali, o professor ele consegue identificar uma possível escoliose, uma possível hiperlordose, uma hipercifose, que não necessariamente a gente afirma que essa pessoa tenha, até porque não somos médicos. Porém, a gente dá aquele direcionamento. Cláudio, pode ser que você tenha uma escoliose, né, um pouco acentuada aí, que você acha de buscar um ortopedista, um tratamento, uma ajuda, um RPG, um pilates, enfim, pra gente estar corrigindo isso aí e automaticamente melhorar a sua qualidade de vida. Então, são ações que eu entendo simples, que o profissional de RH ele consegue trazer ali para a organização e muda completamente o ambiente. Com certeza. Muda completamente. As pessoas se sentem muito mais acolhidas, as pessoas se sentem realmente humanas, a estar tendo um cuidado comigo, Sim. com a minha saúde, com a minha família, com a minha vida. Estão enxergando como um ser humano, como um ser pensante, como uma pessoa que é muito além de só esse período das 8 horas que eu fico aqui. Sim, sim, sim. E esses trabalhos que você desenvolve, a Seven que desenvolve, eu pude presenciar quando eu trabalhava também em grandes empresas aí, e também em bancos, né? E lá nós tínhamos todo dia pela manhã ginástica laboral, e assim, e fazia todo um sentido, e era muito bom mesmo. Também podíamos agendar kick massagem. Ei, que época boa, Diego. Bom, hein? Podia marcar kick massagem de 15 em 15 dias. Eu tava lá, o Claudião tava lá, 15 em 15 dias no kick massagem, né? Então, quer dizer, mas isso aí, mas é o que você falou. Isso aí quer dizer, você se sente valorizado pela empresa, coisas simples, mas que trazem resultados, né? Diego, o papo tá uma, tem que passar aqui um recadinho aqui, viu, Diego? Pessoal, chegou a oportunidade de você ter a marca do seu escritório, da sua empresa, no programa que mais cresce, Gestão em Pauta com Cláudio Luve. Envie um e-mail aí para o gestãoempauta23@gmail.com, tá aparecendo aí na telinha. Solicite mais informações, aproveite a oportunidade, pessoal. Diego, tem o pessoal comentando aqui ainda, olha que bacana aqui, ó. A Vanira, estou sempre por aqui prestigiando os bons profissionais que são entrevistados. Obrigada, Cláudio. Sandra Amorim, por isso fazer gestão em saúde é necessário. Muito necessário, né, Diego? Sim. Muito necessário. Luciana Leite, as pessoas precisam ser mais empáticas com o próximo, né? Ter realmente essa preocupação com o outro, né, Diego? Pô, o pessoal está participando bastante aqui. O Nadir, Diego foi meu professor, parabéns pelo ótimo trabalho. Olha aí, seus alunos aí, ex-alunos, olha que bacana, legal, hein? O Davi Sidney, boa tarde. Diego é um excelente profissional e meu amigo pessoal. Olha, que honra ter a sua amizade, porque, pô, ter a sua amizade é bom que você vai passar as dicas aí de saúde. Pois é, não é verdade, Diego? Dia, né? Poxa, quem que não quer ter um amigo desse aí do lado? Pra ajudar, de repente, aí na orientação ali da alimentar, né? Pô, saúde, isso é muito bom. Mas é isso aí. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fique aí com a gente, é rapidinho. Olá, pessoal, estamos de volta aí ao vivo. Curta, comente, compartilhe. Gente, estamos aqui com o Diego Ucha, CEO da Seven Qualidade de Vida.
E o tema é qualidade de vida no trabalho. Mas antes de dar sequência aqui, quero agradecer aqui a presença aqui nos estúdios da Érica, da irmã da Érica e também do Santiago. Um grande abraço aí para vocês aí, viu? Diego, voltando aqui ao nosso conteúdo aqui, que é um conteúdo de extrema importância, quais são os principais desafios enfrentados pelas organizações para poder promover a qualidade de vida no trabalho? Sim. Cláudio, excelente pergunta. Eu entendo que o principal desafio está na educação, está lá no início, no princípio. É muito, muito importante, que até gostaria de deixar um recadinho para os profissionais de RH. É muito importante você acreditar no projeto, acreditar nas suas ideias, acreditar naquilo que você entende que é necessário para as pessoas que estão ali dentro do seu cuidado e, acreditando nisso, vender isso para os gestores, diretoria, enfim, donos da empresa. Você tem esse papel principal de acreditar que isso pode sim trazer mais produção, trazer melhor ambiente organizacional, fazer um trabalho de prevenção, cuidar dessas pessoas. Você, profissional de RH, gostaria de deixar esse recadinho para você. E assim, Cláudio, entendo que a principal barreira está no início do projeto. Porque o profissional de RH ele precisa comprar a ideia, acreditar. Primeiro comprar a ideia. Isso, ele precisa acreditar que implantando um programa de qualidade de vida, ele vai trazer melhores resultados ali para a empresa dele. E vai melhorar a produção, enfim, tudo isso que a gente já citou. Ele precisa acreditar muito mesmo, mais do que eu às vezes, porque de certa forma é ele que vai vender isso para a diretoria. Sim. É ele que vai apresentar essas ideias, Sim. vai partir dele. Ele que vai me levar até a diretoria. Então, acredito que a primeira barreira seria essa, do profissional de RH entender. A segunda barreira da questão da diretoria. E depois na implantação, eu entendo que os gestores, eles precisam mostrar para os colaboradores que eles também compram a ideia. Ou seja, todo mundo tem que comprar, tem que acreditar. Porque quando você acredita em algo, quando aquilo faz sentido para você, de certa forma acaba fazendo sentido para todo mundo. Então lá na ponte, lá em cima, é onde se começa o sucesso de um programa de qualidade de vida. Em termos de adesão, em termos de participação, em termos de envolvimento de toda a empresa, de todos os colaboradores. Do cargo mais alto até o mais operacional. Diego, você citou uma coisa aí que eu achei bem interessante, porque esse trabalho todo aí, entender que isso já pode colaborar com a própria prevenção mesmo. Sim. Né? Então, quer dizer, eu acredito, eu creio que é muito melhor a empresa ter um colaborador saudável, que vai ter ali aumento de produtividade, né? Ele vai ter mais energia, os lucros vão aumentar, porque realmente a empresa precisa de lucros, né? Sim. Tem que estar bem financeiramente Sim. também, né, Diego? Sim. Enfim, mas entender que um colaborador doente gera prejuízos. Gera. Não só para a pessoa, que é ruim para ele, porque ele ficando doente vai impactar a própria família dele, Sim. as pessoas ao redor dele. Né? Sim. Então, quer dizer, mostrar que ele estando bem vai refletir não só no ambiente de trabalho, mas em casa também. Sim. Porque se nós estamos falando de integral, então tem que pensar profissional e pessoal. É uma coisa só. Eu não consigo me separar. Em casa eu sou uma coisa, na empresa eu sou outro. Não tem como. Sim. Né? Então, quer dizer, se a empresa investe nesse serviço que você citou todos aí, ginástica laboral, né, entre outros que você citou aí, poxa, isso aí é muito bom. Sim. Primeiro que o colaborador vai se sentir valorizado, como a gente citou aqui há pouco antes, né? Ele vai se sentir bem para poder e vai até produzir melhor. Sim. Certo? E isso vai refletir em toda, né? Vai ajudar muito em um contexto geral para ele. E o pessoal continuando aqui. Eliane Souza, parabéns pelo tema, assunto importante, é necessário. O Joey Chinazo, desculpa se eu errei, viu, Joey?
Trabalhei com o Diego na saúde, grande profissional. Olha só, o pessoal elogiando você aí. Legal. A Miriam é a sua mãe? A Miriam é minha mãe. Olha só que Miriam Ucha, além de profissional excelente, é um filho maravilhoso. Olha só que bacana. É um conjunto, lembra, Cláudio? A gente tava falando. Muito bom, é isso aí. Bom, então, em cima desses desafios, mas a empresa realmente investindo na qualidade de vida dos colaboradores, quais são os benefícios? Olha, Cláudio, os benefícios são imensuráveis. Muitas vezes até é difícil da gente dar valor para algumas situações. Eu gosto de citar um case nessa última empresa, onde nós fizemos o Kids Day. Que o Kids Day é uma imersão, né, do filho no trabalho do pai. Então o pai ele leva o filho de manhã para trabalhar. Vai trabalhar, leva o filho, fica com a equipe de recreação, então o filho tem atividades recreativas, tem todo um cuidado ali da equipe, a criança lá não fica sozinha. E na hora do almoço, o pai pega esse filho, almoça junto com o filho, tem uma hora a mais ali para fazer algumas brincadeiras juntos, então tem um tempo de qualidade juntos, traz o filho de volta para a equipe de recreação, continua trabalhando normalmente, e no final do expediente, a gente faz um tour pela empresa, onde as crianças conhecem a empresa do pai, conhecem o local de trabalho do pai e da mãe. E isso é sensacional, porque eu tive um feed de uma pessoa que me abordou ao término desse evento e me disse que fazia muito tempo que ele não tinha esse tempo de qualidade com os filhos, por diversos fatores, correria, trabalho, que a gente já citou aqui. E que para ele, a gente proporcionar tudo aquilo para as filhas dele, era uma pessoa mais humilde, assim, mais simples. A gente dá um presente para a criança no final. E foi uma experiência incrível, que fazia muito tempo que ele não tinha esse tempo com as filhas dele. Ele me abraçou, ele me agradeceu. E foi, há muito tempo que ele não passava um dia das crianças com os filhos. E depois de um tempo, alguns meses, infelizmente ele veio a falecer. E isso me arremeteu muitas coisas, muitos pensamentos, porque quando a gente é criança, pai e mãe da gente é super-herói. O pai e mãe da gente é não só quando a gente é criança, quando a gente é adulto. Mas eu mesmo, assim, sempre tive muito orgulho do meu pai, do trabalho dele, do que ele fazia. Nunca parei para analisar o cargo que ele tinha, o salário dele, o cargo que ele ocupava. E aí a gente traz esse resgate do orgulho ao trabalho, do orgulho de trabalhar nessa empresa. Então, do orgulho do cargo que aquela pessoa ocupa, porque a gente consegue mostrar ali que independentemente do cargo que ele ocupa, do mais operacional até o mais alto, para o filho, a gente é tudo, né? A gente representa tudo para o nosso filho. Então, a gente tenta resgatar isso nesse evento. Onde o pai tem essa experiência, é aquele famoso, né? Agrada o filho, acabou. Então, assim, não precisa fazer mais nada. Eu acredito que todo mundo que tem filho, a pessoa não precisa fazer nada pra gente. Agradou o nosso filho, gostou do nosso filho, não precisa fazer mais nada. Não é verdade, Cláudio? É incrível isso. Só de tratar bem seu filho, acabou. Eu não preciso fazer nada pra você, você vai gostar de mim. E vice-versa. Se eu fizer algo também pro seu filho de negativo, eu não preciso fazer nada pra você, você também não vai gostar de mim. Então, foi algo que a gente resgatou ali. Então, a gente fez uma dinâmica onde os pais puderam falar para os filhos. Geralmente, no Dia dos Pais, a gente fez essa dinâmica. Homens geralmente são mais travados com emoções. E foi uma choradeira, Cláudio. Os marmanjão lá de 2 metros de altura, grandão, chorando. Porque falar do filho é algo que nos emociona. E isso são valores, Cláudio, que eu não sei. Será que dá pra mensurar o quanto que valeu pra aquela pessoa essa experiência? Eu não sei se dá pra gente colocar um valor. Não tem valor pra isso. Não tem como mensurar isso aí. Experiência única. Você tá com seu filho. Não é todo mundo que tem condições financeiras, às vezes, de dar um presente pro filho. Às vezes, pra nós é uma coisa normal, cotidiana. Mas tem pessoas que não têm. E o RH precisa ter esse olhar.
precisa ter esse olhar, ele precisa ter o olhar do cara que tem X salário, e vai ter pessoas que vai ter X, vai ter pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, que estão passando por dificuldades na vida, e quem tem que ter esse olhar é o RH. E a gente é um braço do RH, a gente tá junto com o RH. Falar a verdade, eu costumo brincar que eu sou uma extensão do RH nas empresas. Sim. Eu não atuo de maneira independente. Então são relatórios, são informações, são análises, a gente tem reuniões constantes para analisar comportamento. Então a gente, numa laboral, a gente analisa quem tá vestindo muita equipe, a camisa, quem não tá. Parece simples, mas nas empresas geralmente elas, o funcionário XYZ não tá vestindo muita camisa, não tá participando muito. A gente implanta o programa, dá 3 meses, o que era dúvida vira certeza. O que era uma leve suspeita vira certeza. Porque aquelas pessoas que eles estavam suspeitando são as pessoas que não aderem, que só reclamam, que não vai fazer nada, que não vai ajudar em nada, que não vai participar. E ali, de certa forma, muitas vezes acaba sendo também um suporte para o RH tomar decisões administrativas, decisões operacionais, de clima e assim vai. Então é muito difícil a gente mensurar numa situação dessa que foi o último dia das crianças que ele passou com as filhas. Né? Mal ele ia imaginar, e mal a gente imagina, Cláudio, que vai ser, né? O último abraço, o último... então, assim, para essa pessoa, para esse pai especificamente, tive outros elogios. O que mais me marcou foi esse, porque coincidentemente ele teve essa experiência com as filhas, ele curtiu demais, participou de tudo, e infelizmente, depois de um período, pessoa super jovem, não era uma pessoa super jovem, que infelizmente faleceu. Então, uma situação dessa, a gente não dá pra gente mensurar ali o quanto custa a gente agradar o filho de um colaborador, a gente gerar uma experiência legal, a gente cuidar desse filho. Verdade, Diego. É difícil a gente mensurar quanto de benefício, de retorno a gente vai ter. Mas eu senti ali, pelo menos nessas experiências que eu tive, o retorno do orgulho, Sim. da função, porque não... Meu pai era operador de máquinas, função bem operacional, nunca tive vergonha, nunca vou ter, e muito pelo contrário, senti muito orgulho. E às vezes nós adultos, enfim, a gente se acaba, nós mesmos, poxa, né, enfim, podia estar numa... Mas assim, a gente resgata isso através disso. E orgulho também, falar com todas as letras de trabalho na empresa XYZ. Sim. Aqui nós temos isso. Aqui eu sou cuidado, aqui eu tenho... Então, a gente também resgatar isso. Tanto o orgulho do que você faz, tanto o orgulho também da empresa que você trabalha, poder falar com todas as letras aonde você trabalha e o que você faz lá. Verdade, Diego. Acaba virando uma marca empregadora, né? Sim. Isso acaba valorizando a marca da empresa. Então, isso tudo faz sentido. Sim. E quando você falou de filho, eu tenho 2 filhos, né? Aliás, um beijo para o Vinícius e o Lucas, né? O Vinícius tem 9 anos, ainda está naquela fase de quando tem ali a comemoração, mandar fazer um desenho, né? Dia dos Pais e tal, né? Lembrancinhas, né? E o mais velho tem 23 anos. E aí, pela idade, não tem mais isso mais de fazer desenhozinho e tal, né? E aí, ontem, Diego, eu mexi nas minhas coisas lá, eu encontrei coisas do meu filho mais velho, de 23 anos, que ele fazia isso pra mim na infância, né? Então, poxa, e isso marca mesmo, né? Filhos realmente faz uma grande diferença. Como foi esse exemplo desse pai que agradeceu, né, pela oportunidade de que vocês proporcionaram esse evento, né, para ele. Uma pena que depois ele veio a óbito, né? Mas eu tenho certeza que naquele momento vocês fizeram a diferença na vida dele. Então, assim, muito, muito bom isso aí, viu? Sim. É de emocionar, né? É emocionante. E agradar o filho da gente, acabou. É isso aí. Precisa fazer mais nada, acabou. Já ganha o nosso coração verdade, na mesma hora. Verdade. E Diego, em cima desse contexto todo aí, qual que é o papel da liderança? Excelente pergunta. A liderança é fundamental. Eu entendo que o comportamento da equipe muitas vezes é reflexo do líder. Então, diante de uma ação que a empresa faz, vou dar o exemplo da ginástica laboral,
O líder ele tem que ser o primeiro a levantar, o primeiro a convidar as pessoas, o primeiro a se prontificar a fazer. Ah, vamos fazer uma ação de um evento externo. O líder tem que ser o primeiro a falar, galera, vamos, bora, vamos participar. Diego. Então, e começa lá de cima. Por isso que dentro da nossa implantação a gente já tem estrategicamente essa ideia de trazer a cultura lá de cima e vai descendo. Então, eles precisam entender que o sucesso de um programa de qualidade de vida, lógico, eu tenho a minha parcela de importância. Né? Eu estou assumindo ali aquele projeto. Mas tanto o RH, quanto gerência, quanto diretoria, eles têm a porcentagem deles ali. E quando há um sucesso dentro de um programa de qualidade de vida, cada um tem sua porcentagem, porque cada um, de certa forma, envolveu a empresa ali dentro daquele assunto. E quando a gente se fala de saúde, é algo de cultural, é algo educacional. Sim. Acho que aqui no Brasil a gente ainda tem muito aquela coisa de, vou ficar doente para depois procurar ajuda. Medicina preventiva aqui ainda, acredito que está engateando ainda muito. E aí, de certa forma, a gente consegue resgatar isso, e o papel do líder para um sucesso de programa de qualidade de vida, ele é fundamental. É fundamental, né, fundamental. Diego? E o pessoal continuando aqui, Diego. Nayara Alves. Olha que bacana, Diego. Posso afirmar que a empresa Seven Qualidade de Vida, dirigida pelo Diego Ucha, é uma excelente empresa que não visa apenas lucros, mas tem o objetivo de cuidar da pessoa como ser humano. Recomendo. Em cima disso, quais são os serviços que vocês oferecem lá na Seven? São muitos serviços, tá, Cláudio? Dentre eles, a ginástica laboral, a Quick Message, corrida, eventos externos, né? Então, um grupo de corrida. A gente desenvolveu uma academia portátil, se a gente pode dizer, de treinamento funcional, onde qualquer espaço físico aqui nessa sala aqui, com um armáriozinho, o professor ele consegue vir com os aparelhos e transformar isso aqui numa academia, depois joga pro aparelho de novo, isso aqui continua sendo uma sala de reunião, que é uma solução que a gente trouxe para espaço. A gente tem os módulos, né, que é a análise de bioimpedância, análise de posturais, e a gente também tem os nossos parceiros que cuidam da saúde emocional, né, que cuidam da gestão de saúde, que trabalham junto comigo, que os nossos sistemas eles se interligam, eles se unem um ao outro, a gente troca dados. Muito bom, Diego, muito bom, parabéns, viu? Show de bola. Pelo trabalho. E aqui o Ezequiel Raquete, se eu errei o sobrenome, perdoa, Ezequiel. Ótimo tema, parabéns, Diego, já fiz aula com ele, recomendo 100%. E aqui novamente que a Eliane do Pod Celebrity. Olha, Eliane, o investimento na qualidade de vida do funcionário reflete no resultado da empresa, isso mesmo, né? E ela continuando aqui, parabéns pelo trabalho, Diego. A Eliane aqui do programa do Pod Celebrity, olha lá, hein? Legal, obrigado. Isso aí. Tatiana aqui, sensacional, maravilha, maravilha. Diego, bom, então a gente vê aqui entrando aqui em assuntos necessários, mas a gente falou aqui um pouco aqui do papel da liderança, né? E como ou o quanto uma cultura organizacional pode influenciar na qualidade de vida dos colaboradores. Cláudio, isso muda tudo. A empresa que comprar essas ideias, que implantar isso, pode ter certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas. Retenção de talentos, eu acredito que é algo muito forte, porque hoje em dia a gente tem salário emocional, o salário físico ele é importante, mas hoje em dia é uma tomada de decisão de troca de empresa, a pessoa analisa tudo, o ambiente, onde ela trabalha, a gestão, o que essa empresa fornece para ele ali de benefícios. Então isso também é algo que também deve ser levado em conta. Então são todos esses fatores aí que a gente pode considerar. Poxa, bacana. E assim, a gente entende, né, Diego, que a cultura tem um papel ali, né? Então, por exemplo, entender que faz necessário aquela cultura que incentiva a saúde e o bem-estar das pessoas, né, Diego? Sim. Quando a gente muda esse ambiente, quando a gente começa a viver essa realidade de cuidados pessoais, de adesão à atividade física, aos exercícios, a uma alimentação mais saudável, isso começa a mudar o ambiente, tanto organizacional como de relacionamentos, quanto de comunicação interna, enfim. Um benefício acaba puxando o outro, uma coisa acaba melhorando a outra.
desenvolvendo a outra. Sim, sim. Ó, e aqui até o pessoal continuando aqui, participando, que bacana, né? Eu não lembro se eu já citei aqui a Tatiane Ferreira, sensacional. Legal. O Ademilson Gonçalves, trabalhei com o Diego, ele é um monstro de profissional e hoje tenho a honra de ter ele como meu amigo pessoal, que bacana. Adriana Voltan, lindo e abençoado Diego Ucha. Sensacional. E aqui a Tatiane Ferreira. Tenho memórias na empresa que meu pai trabalhou, guardo no coração esse carinho com o funcionário e sua família. Vai muito além do que só um programa de qualidade de vida. Olha que bacana, né? Olha o relato aqui da Tatiane Ferreira. Legal. Poxa, bacana, viu, Diego? Assim, pena que o programa tá indo para os minutos finais aí, né, Diego? Poxa. E se deixar de ficar aqui o dia todo aqui, né, Diego? Isso é quando a gente fala de filho, né? É complicado. Coração aperta. E, Diego, deixa suas considerações finais, por favor. Então, gostaria de agradecer a você pelo convite. Uma experiência incrível estar aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer a minha família, né? Minha mãe que está aí assistindo, a minha esposa, tá aqui, veio aqui comigo aqui no estúdio. Minha filha Mariana está assistindo também. Todos os meus amigos que comentaram aí, ex-alunos que se tornaram amigos, não trato mais como alunos, nem como clientes, e sim como amigos. Sim. Isso é muito gratificante. E agradeço a Deus também por essa oportunidade de estar aqui. Verdade. E assim, e dizer para você, Diego, que o seu trabalho é lindo. Conversando com você aqui, são coisas que realmente eu acredito. Não só eu, mas tenho certeza que a nossa audiência aqui entende isso tudo, né, de você se preocupar com o outro, com a qualidade de vida, isso não tem preço. Né, isso aí, a empresa jamais pode ver isso como custo. Na verdade, é investimento. Verdade. É investimento, né, Diego, novamente, gratidão por você ter aceito aqui o convite. Vir lá de Santo André, né, Diego? Pequena viagem, pertinho, 1 horinha. Pertinho. Gratidão, Diego. Pessoal, quero muito agradecer quem participou aqui, encaminhando as mensagens. Gratidão mesmo. Agradecer também a nossa produção técnica e toda a direção da Nova TV Alto Tietê. Pessoal, eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 15 horas, horário Brasil. Olha só, eu estou nas redes sociais, no LinkedIn como Cláudio Luve e no Instagram, Cláudio Luve 16. Pessoal, meu forte abraço. Tchau, tchau, gente! E aí, galera.